Então, retornando, gostaria de dizer para vocês que infelizmente eu tô sem o meu dicionário aqui. Então, baú ele ficaria assim, duas sílabas, baú. E prêmio, gostaria que você visse, mas como eu não tô com ele aqui, ficaria então o. Como diz a consigne aqui, então, certa parte dela que diz, e a gente ser bom entendedor para poder, né, concluir essa atividade. Destacar, então, a primeira sílaba que a gente tem aqui, então, toda ela em laranja, certo? E depois escrever ela na sua, né, coluna correta. Então, palavras que começassem com vogal, então, água, urubu, igreja, amarelo e amor, verifica, começam todas por vogal. Então, aqui seria A, E, I, O, U. Então, A, U, I, A, I, A. Tá bom? Depois aqui, consoante. Então, B, C, D, E, B, C, D, F, G, H e assim vai. E depois a letrinha, a segunda seria vogal. Então, A, E, I, O, U. Então, ó, consoante, vogal, pá. Consoante e vogal B com A. Consoante e vogal H com I. Consoante e vogal C com A. Consoante e vogal G com A. Então, aqui a gente tem consoante e vogal como primeira sílaba, tá bom? Depois eu teria que ver, começasse com vogal e depois a segunda letra consoante. Então, começasse com A, E, I, O, U e depois viesse a outra letra do alfabeto, né? Que seria as classificadas como consoantes. Então, ó, ur, vogal consoante, on, vogal consoante, an, vogal consoante. Então, aqui a primeira sílaba, vogal com consoante. Aqui, verificamos que aqui a gente não teria mais palavrinhas a ser escritas, porque ela saiu dessa sequência de começo, tá bom? Depois vimos que aqui seriam sílabas com 3 letras. Nesse caso, começasse com consoante, depois vogal, depois consoante. Então, pom, P-O-M, P, consoante, O, vogal, M, consoante. Tá? Então, teria que ter 3 letrinhas seguindo a regrinha aqui. Cisne, C é consoante, I é vogal, S é consoante. Então, ficaria aqui nessa coluninha. Não teria mais, a gente exclui esse espaço. Depois, aqui também 3 letrinhas. Teria que começar com consoante, consoante e depois vogal, tá? Então, consoante, consoante e vogal. Pre. Consoante, consoante e vogal. Pri. Consoante, consoante e vogal. Pre. Então, pre, pri, pre. Consoante, consoante e vogal. Entraria nessa coluninha. E verificamos que consoante, depois vogal e vogal, não tem nenhuma. Pronto, correção da atividade que a gente faria, tá? Sua escrita. Quem tem dificuldade, vai devagarzinho em casa. Nessa aqui, para a gente corrigir, a gente teria que ler as palavras que estão aqui do lado e depois completar a tabelinha. Então, letra que inicia a palavra boneca, então é B, que termina letra final, que é A, quantidade de vogais, ou seja, letrinhas A, E, I, O, U que tenham, que perfazem aqui. A gente verificou que boneca tem 3 vogais, O, E e A. Depois, quantas consoantes? Verificamos que tem 3, o B, o N e o C. E depois somaria, total de letras, 6. E assim perfazia toda a atividade para a gente poder verificar. Então, o número, a letra inicial das palavras, a letra final que você observa, a quantidade de vogais, a quantidade de consoantes e a soma total de letrinhas que tem. Você pode somar aqui e contar uma por uma aqui também, que você vai verificar, né, a sua quantidade. Pronto, colado aqui nesse lado, né, verificando a gente cortar bem bonitinho na hora de colar, né, não deixar torto. Como não tem mais aqui espaço, vamos verificar o que a gente colocou aqui no caderninho. Depois, a correção, né, da cruzadinha que a gente tinha. Então, a gente tinha imagem e a gente tinha o espaço para colocar as letrinhas daquela figura,
tá bom? Então, eu tinha que seguir. Até a seta me mostra onde que eu devo seguir. Então, palavrinhas na vertical e palavrinhas na horizontal. Então, é só verificar onde estava a seta, né, para a gente poder. Então, a gente tinha, né, seguindo aqui de cima para baixo na horizontal: bexiga, igreja, bola, sol, tartaruga, laranja, barco, 8, polvo e cobra, tá? E na vertical, de cima para baixo: borboleta, bolo, avião, relógio, camarão, sino e sapato, tá bom? Então, depois pausa o vídeo para ver se você, né, não errou alguma letrinha. Lembrando que tomar cuidado quando a gente tem a letrinha, sempre procurar. Desculpa que ficou meio balançado que eu bati o pé aqui no pedestal, tá? Desculpa. Então, a gente verifica a letrinha. Cuidado que com bexiga é com X, né? Vamos dar uma olhadinha. Laranja é com J, não com G, senão fica laranga, tá? É barco, não parco. Cobra, tá? Cuidado com o BRA. Polvo é com L e não com U, tá? Então, outras palavrinhas que você possa fazer alguma confusão, cuidado que camarão, tá? Cuidado com o ão final e é um R só, tá? Coloca aí certinho. E por último, o que a gente iria colocar, né? Não deixei colocado aqui a folhinha, que seria daquela atividade de segmentação, que tem que segmentar o texto e algumas palavrinhas que você tinha que não aglutinar, tá? Então, a pessoa aglutinou a palavrinha, você tinha que fazer a separação. Segmentar, né? É separar direitinho, né? Uma palavrinha que tá junta. Segmentar, perdão. É saber a palavrinha que tá separada e depois aglutinar aquela que tá juntinha, eu poder separar. Não colei aqui, ó, ver folha ao lado, caberia ela aqui, mas eu deixei ela aqui para você ver. Então, a gente tinha um bilhete da Alice, que a gente tem lá em cima, e ela se confundiu na hora de juntar ou separar as palavrinhas. Então, ela cometeu ou aglutinação ou segmentação errada, tá? Então, a gente tem que ajudar ela a reescrever o texto do caderninho. Então, esse tipo de texto, em língua portuguesa, a gente chama de bilhete, tá? É super rapidinho, que a gente deixa um recadinho para alguém da família, geralmente, né? Para que ela possa ler. E depois a gente coloca para quem é o bilhete, deixa o que a gente gostaria de falar de maneira bem simplificada, né? Tem aqui a despedida